Cuba dá calote de 6 milhões de dólares no Brasil. O valor se refere a financiamentos para a construção do Porto de Mariel e compra de alimentos. Uma parte da dívida de Cuba com o Brasil, principal fornecedor de alimentos da ilha, entrou em default. Calote, esta semana. Em junho deste ano, o país pagou apenas 2 milhões de dólares dos 8 milhões de um financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e com o Programa de Exportação, PROEX, do governo federal. De acordo com uma fonte diplomática do Brasil, como a dívida de junho acaba de completar 180 dias, Cuba é considerada inadimplente. Segundo integrantes da missão brasileira que visitou Cuba em outubro, o total de atrasados até o final deste ano está calculado em 100 milhões de dólares. Os valores se referem a financiamentos contraídos por Cuba para a construção do Porto de Mariel, BNDES, e para a compra de alimentos, no âmbito do PROEX. Recentemente, o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, afirmou que os empréstimos para Cuba e Venezuela foram um grande equívoco. O Ministério da Fazenda informou que o BNDES exigiu uma compensação da União, como fiador, que fará o pagamento em até 30 dias, acrescentou. No caso do PROEX, os recursos são provenientes do Tesouro. O governo brasileiro está fazendo esforços para recuperar todos os créditos relacionados ao financiamento das exportações brasileiras para Cuba, acrescentou a nota do Ministério da Fazenda. Por outro lado, Cuba diz que os atrasos foram causados por conta do furacão Irma, que prejudicou suas colheitas, e do ressurgimento do bloqueio dos Estados Unidos, que vem dificultando a transferência de dinheiro através de instituições bancárias internacionais. De acordo com essa fonte, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil enviou uma carta ao vice-presidente do governo cubano, Ricardo Cabrizas, no início deste mês, detalhando a situação da dívida. Cabrizas é reconhecido como negociante de sucesso da dívida externa de Cuba, incluindo as do Clube de Paris. Tanto é assim que a Europa é hoje o maior parceiro comercial da ilha. A situação de calote de Cuba impede o país de acessar novos empréstimos e obriga o Itamaraty a relatar a situação a organizações internacionais. A dívida total de Cuba com o BNDES é de 597 milhões de dólares e tem prazo de 25 anos. Com o PROEX, é de 100 milhões de euros. Os empréstimos com o BNDES foram feitos durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores, PT, aliado do Partido Comunista de Cuba, PCC, que atualmente é liderado por Raul Castro. Apesar de o governo cubano não ter reconhecido o governo de Michel Temer, a relação com o futuro governo de Jair Bolsonaro não é das melhores. Bolsonaro afirmou que Cuba não foi convidada para sua posse. Em outubro, o diplomata brasileiro Orlando Leite viajou para Cuba como enviado do governo para buscar uma solução. Nas reuniões, Havana pediu para reescalonar o pagamento das dívidas de 2018 e 2019, retomar os pagamentos até meados de 2019, e a partir de janeiro de 2020, pagar as parcelas normais mais a parte remarcada. Porém, segundo essa fonte, a proposta não foi formalizada.